Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Amazonas, que classificou o Flamengo para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Acho que ficou claro para todo mundo que viu o jogo que foi um péssimo jogo do Flamengo. Eu particularmente tinha esperança de que o Flamengo ia ganhar com tranquilidade, jogar bem, se impor, sendo que é um time muito melhor do que o Amazonas. O Amazonas, 9 jogos, uma vitória, até enfrentar o Flamengo, né? Então eu achei que o Flamengo não teria dificuldades de passar pelo Amazonas, visto que vinha de 2 jogos bons, contra Corinthians e Bolívar. Mas o jogo se mostrou totalmente ao contrário do que eu imaginei. O Flamengo entrou um time apático, preguiçoso, sem vontade, sem motivação. Assim, coisas que não dá para entender, né? O Tite botou o time titular nosso, Gerson na direita, De La Cruz de segundo volante, tudo certinho. O Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira, quer dizer, nível técnico mesmo. Então nada que pudesse justificar um jogo tão ruim do Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo parecia uma pelada, onde o Flamengo atacava, sem coordenação, sem movimentações ordenados nenhum, um time todo estático e rapidamente perdia a bola. O Flamengo ia para o ataque, rapidamente perdia a bola, lançamento para o ponta esquerda deles, que é muito bom, nas costas do Varela, e eles chegavam na nossa área. Mas mesmo assim o Flamengo ainda criou mais oportunidades, nada muito claro, mas ainda conseguia atacar. Mas assim, o primeiro tempo foi péssimo. Parecia que os jogadores do Flamengo estavam fazendo um grande favor de estar jogando com a camisa do Flamengo. Aí agora que uma coisa que também está ficando chato, tudo tem uma justificativa. O Flamengo jogou mal ontem, não foi por causa do gramado. O gramado estava alto. É um fato. Lá no Amazonas, a umidade é alta, deixa o tempo, a sensação térmica maior, deixa. Mas pelo amor de Deus, velho. Nada que esses jogadores profissionais aí há anos, os caras, o gramado tá alto. Em 10 minutos dá para acostumar ali com o gramado, tem que passar a bola mais rápida, com mais força, entendeu? O gramado alto não justifica a total falta de movimentação do Flamengo, ofensivamente falando. E defensivamente, o Cebolinha, entendeu? Principalmente assim, uma má vontade para voltar terrível. Totalmente diferente lá do Bolívar e do Corinthians. Parece, aí o que é uma coisa preocupante, é que os jogadores do Flamengo, assim, jogar lá no Amazonas contra um time pequeno, a grama é alta, muito quente, a má vontade de jogar tem que jogar, velho. Parece que eles escolhem os jogos que vão jogar, isso é perigoso. Tem que manter o nível de concentração, de atenção, de vontade em todos os jogos. Não importa se é Flamengo e Corinthians, às 4 horas, no gramado do Maracanã, passando na TV Globo, temperatura agradável, tem que ter... é muita frescura, velho. Não tô falando que a grama não interfere no jogo, a temperatura interfere. Mas o jogador tem que estar acostumado, os caras jogam no Brasil. O Brasil é quente. E a questão da grama alta, que tanto se falou na transmissão ontem, volto a repetir, com 10 minutos de jogo, jogador profissional, os caras jogam desde 10 anos de idade, os caras se adaptam. Quer dizer então que a grama alta fez o Arrascaeta ficar parado. Fez com que o time não tivesse nenhuma movimentação, fez com que o Gerson pegasse a bola e ninguém se movimentasse. O De La Cruz pega a bola, sai de trás jogando, aí todo mundo continua parado porque a grama tá alta. Falta no Flamengo alguém para dar esporro. Não é o Tite. Eu duvido que no intervalo do jogo ontem o Tite deu esporro para os caras correrem. Não deu.
falta um jogador dentro de campo para cobrar. Fala, vamos correr, pô, tá todo mundo andando, como é que é? Vai passar vergonha aqui? O Flamengo ontem correu o risco de ser eliminado na Copa do Brasil, antes das oitavas de final. Na minha ideia, ontem, eu esperava que o Flamengo ia fazer um jogo igual vinha fazendo. Intensidade, vontade, movimentação ofensiva, troca de posições, passe rápido. O time compacto quando perde a bola. O Flamengo perdia a bola ontem, era um buraco, velho. Ficava a linha de 4 contra os atacantes do Amazonas. Se o time do Amazonas fosse um pouquinho melhor, teria vencido o Flamengo. Aí hoje ia estar uma crise lá de novo. E a minha preocupação é que não é cobrado isso dos jogadores. Não é Marcos Braz, não é o Tite, não é o perfil do Tite dar esporro. Então é preocupante. Porque no Brasileirão, que vai recomeçar, vai ter Flamengo e Cuiabá. O Flamengo não vai jogar nada. Jogando aqui contra o Cuiabá, aqui em Mato Grosso, sábado à noite. Entendeu? Escolhe jogo, não pode escolher jogo, velho. Tem que honrar a camisa em todos os jogos. Mas o que mais me preocupou no jogo ontem, voltando especificamente para o jogo em si, o time do Flamengo parecia time de totó. O time todo estático, parado. Mas o que mais me preocupa ainda é que hoje aqui em Vila Velha é feriado, é dia da cidade. Então ontem acabou o jogo, esperei a entrevista do Tite. Eu gosto de ver as entrevistas dos técnicos. Aí uma coisa me assustou muito. Um jornalista lá do Amazonas fez uma excelente pergunta pro Tite. Falou se ele treina. Como é que é o treinamento de movimentação ofensiva do Flamengo, já que ontem o Flamengo teve extrema dificuldade para atacar. Aí, para minha surpresa e tristeza, o Tite falou que não treina movimentação ofensiva. Ele falou que a função do técnico é levar a bola até o último terço do campo. Lá, palavras do Tite. É o que eu estou falando, estou reproduzindo o que ele falou. A função do técnico é levar a bola até o último terço. Lá, os jogadores se entendem, se resolvem, a criatividade vai falar mais alta, a parte técnica. Cara, lógico que o Tite sabe muito mais de futebol do que eu. Mas me assustou muito e me lembrou o Renato Gaúcho. O tal do jogo intuitivo. Isso aí é assustador. O treinador tem que treinar as movimentações ofensivas. Lógico que o adversário está lá. Só que a jogada ensaiada, né, usando um termo mais antigo, a jogada ensaiada é um ponto de partida para você conseguir atacar, conseguir vencer o adversário. Então não é nada de super elaborado, uma coisa fantástica, não. Por exemplo, não dá para você falar assim, a bola chega lá, agora vocês se viram. O cara não sabe para onde ele tem que correr. Por mais entrosamento que tenha, tem que ter movimentações pré-estabelecidas para dar início à jogada. Muito dificilmente vai sair um gol com as movimentações que se treinou tudo certinho. Por exemplo, quando o Gerson pegar a bola na direita, como ele é canhoto, ele vai cortar para o meio. Então o Gerson recebendo a bola na direita, ele corta para o meio, vai abrir um corredor nas suas costas, aonde o lateral direito pode passar. Nós não temos lateral direito, mas eu estou falando, se a gente tivesse lateral direito, o lateral direito passa nesse corredor que você abriu para levar a marcação ou para receber a bola nas costas. Se não conseguir jogar com o lateral, o nosso meia de armador, o Arrascaeta, vai receber esse passe
e vai ter a opção do Gerson infiltrando pela área, do próprio lateral direito que está lá no corredor, e se não conseguir jogar com esses dois, tem o De La Cruz centralizado vindo pelo meio, que vai receber a bola de frente. Aí o De La Cruz pode, né, continuar a jogada por esse lado ou virar para a esquerda, já que a defesa vai estar para o lado direito nosso, vai balançar a defesa deles, vira a bola para o nosso ponto esquerda, que é o Cebolinha. O Cebolinha recebe a bola, o Ayrton Lucas passa em velocidade para receber a bola no fundo. Se não conseguir, tem o Pedro de pivô, próximo ao Cebolinha na entrada da área, que vai receber esse passe, tentar girar para finalizar, ou pode escorar para quem vem de trás chutar, o próprio De La Cruz, o Arrascaeta, ou pode virar a bola para o lado direito, já que agora a defesa vai estar toda para o lado esquerdo, adversário. Então vira a bola para o lado direito. São situações simples que eu estou falando. Só que tem que treinar, velho. Quando o treinador do Flamengo fala que não treina movimentações ofensivas, é assim, desesperador. Porque como é um jogo intuitivo, me lembrou a pior época do Flamengo para mim, que foi do Renato Gaúcho. Porra, um negócio patético assim de treinador, não sabia nada. Então é isso. Então, o treino do Tite, ele treina o time para sair tocando, movimentações, chegou no último terço do campo, se vira aí, joga aí. Por isso que a gente vê a dificuldade que o Flamengo está tendo de fazer gol. O time do Flamengo, né, já mudou várias vezes de técnicos. Mas dificuldade de fazer gol poucas vezes teve. Tomava muito gol. Mas fazer gol, na maioria dos técnicos, na grande maioria dos técnicos que já passaram por lá, pós Jorge Jesus, o Flamengo fazia gol, velho. Agora um treinador não treinar isso aí tem uma história engraçada do Garrincha lá na Copa de 58, que o treinador, né, da seleção brasileira, falando isso, você corre para cá, você corre para lá, que aí o adversário vai te acompanhar. Aí o Garrincha levantou a mão e falou, já combinou isso com o adversário? Faz todo sentido essa fala. Que a jogada ensaiada ou as movimentações sincronizadas ali, durante o jogo, tem o imprevisto, que é o adversário, é um jogador que se movimenta diferente e fica livre. Aí o Arrascaeta consegue enxergar esse jogador. Mas se não tiver um ponto de partida, se não tiver um início de movimentação organizada para criar esses espaços, para enganar o adversário, e aí sim surgir a criatividade do jogador, aí fica muito difícil. É um time que é facilmente marcado, porque ninguém sabe para onde tem que correr. Então as movimentações organizadas ou as jogadas táticas ou as jogadas ensaiadas servem para iniciar, né, uma jogada. Não adianta você pegar, eu tenho um jogador muito criativo, que era o Arrascaeta, que esse ano não está jogando nada, mas vamos lá, deixar ele mesmo de exemplo. Eu tenho um jogador muito criativo que é o Arrascaeta, então eu vou dar a bola, eu vou fazer a bola chegar no Arrascaeta, ele se vira. Não dá. Um time que tem isso treinado é o Manchester City. Quem acompanha os jogos do Manchester City, os adversários do Manchester City marcam geralmente 2 linhas de 5 lá. Todo mundo atrás da bola. O Manchester City é tudo padronizado. Chega a ser até um jogo robótico. Mas o Bernardo Silva recebe a bola, já sabe onde que o Phil Foden vai correr, já sabe onde o De Bruyne vai estar, aí o Haaland cai para a direita, se a bola for na esquerda, a movimentação já é outra, mas os caras sabem. Para a partir daí a bola bater no pé do De Bruyne e acontecer um negócio diferente. Mas tem que ter um início para que a criatividade do jogador, porque o talento individual, a técnica, consiga dar certo. Jogar ao acaso, ver o que acontece, é muito pouco. Então essa fala do Tite para mim foi assustadora. Mas
do que a passividade do time em campo. Mais importante, o Flamengo classificou sem jogar nada, né? Passou agora para as oitavas, vai ter outro sorteio para ver quem o Flamengo pega, né? E o Brasileirão tá parado, só vai jogar lá no outro final de semana contra o Vasco. Aí eu nem torço assim, a minha torcida é para ver se o Flamengo vai estar motivado para correr. Porque esse time do Flamengo tem que ter grama a 6 milímetros de altura, a temperatura tem que estar no máximo 26 graus, o vento nordeste de baixa intensidade, porque se tiver alguma coisinha fora, eles já não jogam. Ah, não, pô, muito quente, muita grama alta. Então eu torço para no próximo jogo, que é contra o Vasco, os jogadores do Flamengo estarem motivados, por incrível que pareça. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço, até a próxima.